E aí galera, tudo certo com vocês? Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos. Nessa série eu vou explicar coisas básicas sobre o Figma. A gente vai ter aulas bem detalhadas sobre a interface do Figma, tanto de um arquivo como do programa em si. A gente vai ter aula sobre como organizar um arquivo, como estruturar ele para ele ser fácil entendido entre os designers e também outras pessoas que possam trabalhar juntos no projeto. E também vou explicar sobre o Figma, o que é o Figma Community, o que você pode tirar dele para poder melhorar o seu dia a dia. E por último, eu vou ensinar sobre os elementos básicos do Figma, como você pode criar eles. Já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora lá para o vídeo de interface do arquivo dentro do Figma. Agora vamos entrar dentro de um arquivo e entender como que é a interface do Figma quando a gente está dentro de um arquivo. Vou entrar aqui no projeto de arquivos de cursos que eu fiz e aqui dentro do arquivo que a gente criou. Está carregando. Dois anos depois. Pronto, carregou aqui o arquivo. Então eu já tenho. Então carregou aqui o arquivo. Vamos agora entender um pouco essa interface que muda um pouco. Essa barra cinza, agora ela ganha alguns elementos. A gente tem aqui, começando da direita, a gente tem qual que é o grau de zoom que a gente tem naquele arquivo. Aqui a gente consegue dar play num protótipo, a gente vai explorar um pouco isso mais adiante. Aqui o botão de share para quando você for compartilhar o arquivo com mais pessoas. Aqui você consegue ver, você vai ver todos os editores daquele arquivo. Então, por enquanto, só eu estou conectado nesse arquivo, não tem mais ninguém conectado junto comigo. E aí, agora do lado esquerdo, a gente tem esse balãozinho aqui de chat, que são quando você vai comentar dentro de arquivo. Então, você clica aqui, ele vai habilitar esse ícone que mostra um tracezinho. Aí, se você clicar, que nem eu fiz aqui, ele te abre esse balão para você colocar um comentário. Então, então eu criei o comentário e aí ele já aparece aqui do lado. Então, quando eu estou com esse comentário, com os comentários habilitados, ele vai me apresentar todos os comentários. Então, por enquanto, tenho esse comentário. Então, ele me apresenta aqui. E aí, na barra lateral direita, eu vejo aqui todos os comentários. Aqui consigo filtrar se são todos comentários, se são só comentários meus. E se tiver mais pessoas que acessou aquele arquivo, que fez comentários, você consegue filtrar por ela. Você consegue filtrar também comentários resolvidos. E aqui você tem uns ajustes das notificações, que são aquele ícone que eu mostrei lá na aula anterior. Então aqui você vê todos os comentários, você vai receber notificações de todos os comentários, ou você vai receber notificações de comentários só seus, comentários que não que só você fez, mas comentários que você está envolvido. Então, tipo, quando alguém marca seu nome, algo do tipo, ou não receber notificação quando alguém fizer comentário. Eu acabo deixando all comments para todos os arquivos. E aí aqui você vê uma timeline dos comentários, então você consegue ver quais comentários foi feito quando. Então, como o único comentário foi feito hoje, ele me mostra aqui o today. E aí embaixo ele faz a listagem dos comentários. Então, ele listou aqui esse aqui é um comentário
que eu acabei de fazer. E aí clicando aqui ele vai me mostrar o comentário, vai me mostrar onde que tá, e aí eu posso acabar marcando como resolvido, porque a gente tem esse resolvido no comentário, porque geralmente as pessoas fazem comentário quando tem alguma alteração que precisa fazer, alguma coisa que precisa ser alinhada, então é uma boa prática a gente sempre quando a gente lê o comentário e aí às vezes a gente só precisa ler o comentário ou precisa fazer alguma ação e aí depois de fazer aquela ação ou depois de só ler você marcar como resolvido para a pessoa que fez o comentário entender que você realmente já fez aquilo. E aí seguindo a gente tem essa mãozinha, que é essa mãozinha, a gente clicando nela a gente consegue navegar pelo aquele arquivo, então, e aí é bem semelhante a quando a gente aperta o espaço, então eu acabei voltando para aqui, apertei espaço, ele aparece a mãozinha e eu consigo ir navegando pelo arquivo. Aqui, aqui é para você criar alguma tipografia, aqui é para o vetor, aqui para alguns elementos básicos, aqui é para você criar frame, a gente já vai entrar mais detalhado sobre esses elementos. E aqui se você está navegando pelo seu arquivo, e aí depois a gente vai entender ainda esse aqui, o scale. E aí o último elemento que a gente tem aqui é aquele arquivo básico que a gente tem em Windows e Mac, que aí ele te mostra ele tem o file, tem o edit, o view, então são algumas coisas básicas aí que a gente tem para edição e para visualizar as coisas. É bem normal, a gente vai entrar a mais adiante dentro do curso, mas e aí por fim a gente tem esse último elemento que ele te... e aí por fim a gente tem esse último elemento que que ele traz várias opções, então você tem do arquivo, aí você pode criar um arquivo novo, pode subir algo do Sketch, salvar localmente, exportar, editar, você também consegue fazer várias outras coisas. A gente vai entrar mais em detalhes nas próximas aulas sobre algumas opções aí que são interessantes. E aí agora a gente tem essa barra lateral da esquerda, onde a gente tem isso aqui que são duas abas, tem a aba de Layers e a aba de Assets. A aba de Layers são os elementos que estão dentro dessa página. Então, dentro dessa página, eu tenho um frame, que é esse que está escrito aqui, cover, o nome dele. E aí, dentro desse frame, a gente tem alguns elementos. Então, aqui eu consigo colapsar ou descolapsar o elemento. Aqui eu tenho um auto layout dentro dele, que tem mais outros elementos. Então, eu posso descolapsar, eu consigo ver os outros elementos. Eu tenho um grupo. E aí eu vejo, descolapsando, eu vejo que eu tenho dois textos dentro desse grupo, um que é o Online Course e outro que é o Prototipagem Avançada. E aí eu tenho também um componente, que é esse logo barra white, que é esse logo aqui. E aí os dois estão com auto layout, mas eu vou explicar mais pra frente o que é esse tal desse auto layout e por que ele tem esse íconezinho diferente do que um grupo, que nem esse aqui. E aí também, se você quiser selecionar um elemento, mas você não quer navegar aqui nessa barra lateral, é só você apertar no Mac, é o Command, e aí no Windows. E aí, se você não quiser navegar na barra lateral no Mac, é só você apertar Command, e aí você consegue ir direto no elemento. Então eu acabei selecionando esse texto segurando o command e aí eu consegui selecionar o elemento já de texto. Eu não precisei ficar abrindo elemento por elemento até achar ele. E aí, por fim, a gente tem esse que está escrito cover,
e aí tem essa setinha apontando para baixo, são as páginas desse meu arquivo. E aí, se eu descolapsar isso, ele vai me mostrar a listagem das páginas. Então, tenho todas essas páginas dentro do arquivo. Se eu acabar clicando aqui em mais, acabo criando outra página dentro desse arquivo. E aí, botão direito, você consegue copiar o link da página e mandar para outra pessoa que tem acesso já a esse arquivo. Consegue deletar a página, renomear a página, duplicar a página. Só vou deletar porque ela vai acabar desconfigurando um pouco nosso arquivo aqui. Então é basicamente isso dessa interface. Quando a gente entrar nos elementos básicos, aí eu vou acabar explorando essa barra lateral aqui que a gente tem na direita, que a gente tem esse campo do design que mostra atributos daquele elemento que a gente está trabalhando. O prototype, que é quando você está mexendo com o protótipo, então você vai configurar ele aqui, configurar também as animações, como que as transições aqui. E aí por último a gente tem esse inspect, que é quando um desenvolvedor ele vai pegar as suas telas desenhadas e vai desenvolver. E aqui no inspect ele consegue ver as cores do elemento que ele está selecionado. Como não tenho nenhum elemento selecionado, ele só me traz a cor do background, mas quando eu tenho o frame selecionado, ele me traz alguns dados do frame. E aí, por exemplo, se eu selecionar um texto, ele vai me trazer as informações sobre o texto, sobre a tipografia que eu estou usando, de um jeito bem fácil e de um jeito que um desenvolvedor possa pegar simplesmente esse CSS, copiar e colar e rodar isso, que vai funcionar de um jeito bem legal. E é isso. Próxima aula a gente vai trabalhar nos elementos básicos, e aí eu vou acabar explicando como que essa barra lateral da direita vai acabar se modificando em cada componente. A gente vai ver o que cada atributo muda naquele componente.